Boa noite ao professor Carlos Melo, do INSPER, cientista político, topou fazer parte da nossa roda hoje. Carlos, muito obrigado pela disposição e boa noite. Sempre um prazer, William. Raquel Landim e Caio Junqueira. Então vamos ao roteiro de hoje. É sempre um bom jeito de a gente começar a olhar o dia da luta eleitoral a partir dos apoios. Semana que vem eu acho que já vai ser um pouco diferente, mas essa ainda é realmente um ponto fixo no nosso cardápio. Jair Bolsonaro recebeu o apoio de mais governadores hoje. Eles são Ronaldo Caiado, União Brasil Goiás, Mauro Mendes, igualmente União Brasil é o Mato Grosso, o estado que ele governa, Antônio Denário, PP lá de Roraima e Gladson Camelli, PP lá do Acre. Reeleitos, Wilson Lima, União Brasil Amazonas, e o Coronel Marcos Rocha, União Brasil Rondônia, disputarão o segundo turno. Aqueles outros são eleitos, eu estou falando agora dos que vão para o segundo turno. Eles também, esses que participam agora da rodada decisiva, também declararam apoio. Agora vamos ver apoios Lula. Nomes conhecidos dos mercados, já tinha mencionado na abertura a vocês, e do governo Fernando Henrique Cardoso foram os destaques hoje, a saber, Pedro Malan foi ministro da Fazenda do governo FHC, 2 governos. Edmar Baixa, ex-integrante da equipe econômica que desenvolveu o Plano Real lá com Itamar Franco. Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central em 1995. Outro ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, já havia declarado apoio a Lula para o segundo turno. Temos ainda nessa relação de ex-integrantes de governos, do FHC no caso, o ex-ministro das Relações Exteriores dele em 2001, Celso Laffer. Carlos Melo, você já tem um quadro do que o Lula quer fazer na economia, não? É uma excelente pergunta, né? Mas eu acho, William, que a eleição ela vai definindo um pouco também as coisas, né? Quando o ex-presidente Lula não ganha no primeiro turno, a liberdade dele e do próprio PT para fazer o que quiser diminuiu muito, né? Bastante. Até porque o Congresso Nacional não será um Congresso Nacional favorável ao Lula. Lula terá que compor um Congresso Nacional. E terá dificuldades. E precisará também buscar apoios na sociedade. Essa ideia de uma frente ampla, né, para dar fundamento para a candidatura dele nesse segundo turno, tende a fazer uma síntese. Não será o que o PT gostaria. Talvez não seja o que o mercado também gostaria, né? Suponho que um ponto intermediário aí, tendendo mais, né, para um governo moderado, né, do que para um governo com o feitio do governo Dilma, por exemplo. Bom, nós estamos entregues a conjecturas, né, Raquel? Quais são as suas? William, existe um diagnóstico entre políticos de diferentes partidos que gravitam ali em torno do Lula e também entre esses apoios que ele ganhou hoje, nomes de pesos relevantes, formuladores do Plano Real, existe um diagnóstico de que ele precisa andar para o centro, mas de uma maneira mais concreta. E aí fazendo sinais concretos a 3 segmentos, né? O mercado financeiro, os evangélicos e o agronegócio. Existe um mistério muito grande dentro da campanha do PT. Quando você questiona, você não consegue receber respostas concretas. Até agora, o que nós vimos foi uma continuação de uma estratégia do primeiro turno. Teve hoje uma fala do Lula dizendo que a economia não vai ser só do PT, mas não traz nada muito de concreto nisso. Nas conversas de bastidores, eles dizem, sim, nós sabemos que não vamos ganhar a eleição só na base da rejeição do Bolsonaro, sim, sabemos que o Lula atingiu seu teto, sim, sabemos que precisamos mudar a estratégia e fazer um movimento, mas o quê? O quê, Caio? Bom, o Lula, no jantar com os empresários, ele sinalizou o que seria a nova âncora fiscal, seria o superávit. Ele sempre fala do regime de superávit. Vejam o meu governo, aquela questão, falamos aqui várias vezes, a garantia sou eu, só que de fato não há um detalhamento e pior, houve a expectativa, houve, salvo engano, a promessa ali em algum momento, quando foram apresentadas as diretrizes, de que as diretrizes seriam detalhadas.
Hoje fui lá, inclusive no hotel ali, teve um encontro com o PSD, com o prefeito do Rio de Janeiro, justamente para tentar captar isso em loco, como estava esse sentimento. Minha conclusão, o PT hoje, há sim pessoas na coligação que acreditam que ele precisa fazer esse sinal e tem gente que acha que não. Por quê? Porque estava sendo feita uma separação. O que é necessidade de apresentar o programa econômico, a nova âncora fiscal, por questões democráticas e de transparência e evitar um estelionato eleitoral e por aí vai. E a outra questão, tendo em vista que fomos ao segundo turno, que há, me usar essa expressão inclusive, os órfãos, né, do primeiro turno, que apresentem ideias econômicas e chegar agora nessa campanha para o segundo turno e querer forçar e pressionar para que seja apresentado algo, sendo que o projeto que eles defenderam não é o projeto que as urnas escolheram para avançar o segundo turno, não é sequer o projeto que eles escolheram, que as urnas escolheram nas eleições anteriores, principalmente nos embates com o PSDB. Centro-direita versus esquerda, é isso que você está falando. Isso é outra questão. E eu vi também essa expressão que me chamou a atenção, não podemos capitular.